Saudações, viajante da noite. Você acaba de entrar em um lugar onde o medo encontra morada e as lendas despertam da escuridão. Este é o canal Entre a Sombra e a Escuridão, um refúgio para aqueles que ousam caminhar por histórias de terror, lendas urbanas e criaturas míticas de todos os cantos do mundo. Aqui, cada relato é um convite para mergulhar no desconhecido e descobrir o que se esconde além do que os olhos podem ver. Junte-se a nós, inscreva-se no canal e venha explorar os mistérios que a noite guarda em silêncio. Imagine uma noite fria e silenciosa. As nuvens pesadas se abrem lentamente e a lua cheia surge no céu, iluminando a escuridão. O vento sopra forte, atravessando as árvores da floresta, e ao longe se ouve um uivo arrepiante. Não é o som de um lobo comum, é algo mais profundo, mais sombrio, como se viesse de uma criatura dividida entre dois mundos. O som de um ser que não é totalmente homem, nem totalmente fera. Hoje, vamos mergulhar nas sombras de uma das lendas mais antigas e assustadoras da humanidade: a maldição dos lobisomens. As histórias de homens que se transformam em bestas noturnas existem desde os tempos mais remotos. Na Grécia Antiga, fala-se do rei Licaonte, que ousou desafiar os deuses oferecendo carne humana em um banquete para Zeus. O castigo foi cruel, transformado em um lobo, condenado a vagar como fera para sempre. Já em Roma, os chamados versipeles eram descritos como homens capazes de mudar de pele e assumir a forma de animais selvagens. Entre os nórdicos, havia os Ulfednar, guerreiros que usavam peles de lobo e acreditavam absorver sua força, lutando em transe como se fossem as próprias feras. Durante a Idade Média, em meio ao medo da bruxaria e da heresia, as histórias de lobisomens se intensificaram. Homens acusados de assassinatos ou canibalismo eram julgados não apenas como criminosos, mas como criaturas amaldiçoadas. Entre os séculos XV e XVII, centenas de pessoas foram queimadas ou decapitadas na França e na Alemanha, acusadas de licantropia, a terrível condição de se transformar em lobo. A lenda do lobisomem já não era apenas mito, era também uma acusação mortal. Mas essa criatura não ficou restrita à Europa. No Brasil, a lenda do lobisomem se espalhou pelos vilarejos e ganhou contornos únicos. Disse que a maldição atinge o sétimo filho homem de uma família, condenado a se transformar em lobo nas noites de lua cheia. À meia-noite, em encruzilhadas, o amaldiçoado passa pela dolorosa metamorfose. Ossos se quebram, a pele se rasga, os dentes crescem, e a besta toma o lugar do homem. O lobisomem brasileiro vaga pelas ruas desertas e pelas matas escuras, perseguindo crianças não batizadas, animais de criação e até mulheres grávidas. Em pequenas cidades do Nordeste e em regiões do interior de Minas Gerais, até hoje há relatos de pessoas que afirmam ter visto a criatura. Homens que desaparecem misteriosamente nas noites de sexta-feira e retornam ao amanhecer, feridos, exaustos, cobertos de marcas estranhas. Histórias contadas à beira da fogueira ou em conversas de família, transmitidas de geração em geração, mantêm o mito vivo. A transformação do lobisomem é um dos momentos mais aterrorizantes da lenda. Ossos se contorcem, músculos se rasgam, uivos de dor ecoam na noite. É o momento em que o humano desaparece e o instinto selvagem toma conta. Muitos estudiosos afirmam que o mito simboliza o lado mais sombrio da humanidade. Nossos instintos violentos, incontroláveis, a fera que todos carregamos dentro de nós. Na tradição cristã, ser lobisomem era um castigo divino, uma punição para pecados graves como o incesto, o adultério ou até um pacto com o demônio. Já a ciência moderna registra casos de licantropia clínica, um distúrbio psicológico no qual a pessoa acredita ser ou estar se transformando em um animal. Relatos históricos reforçam a força desse mito. Na França do século XVI, um homem chamado Gilles Garnier foi acusado de atacar e devorar crianças. Muitos acreditavam que ele se transformava em lobo durante a lua cheia. Condenado como lobisomem, foi executado na fogueira. Na Alemanha, outro caso famoso ocorreu em 1589. Peter Stump, conhecido como lobisomem de Bedburg, foi acusado de assassinatos brutais e de pactos demoníacos. A população acreditava que ele usava um cinto mágico que lhe dava o poder de se transformar em lobo. Seu fim foi cruel. Foi torturado e executado de forma pública como um exemplo do poder da maldição. E não pense que essas histórias ficaram no passado. No interior do Brasil, relatos mais recentes falam de criaturas estranhas observadas em estradas rurais durante a noite. Testemunhas descrevem olhos vermelhos brilhando no escuro,
passos pesados acompanhando viajantes, e uivos que não se parecem com os de nenhum animal conhecido. Seriam apenas lobos imaginários criados pelo medo, ou a prova de que a lenda ainda caminha entre nós? Mas será que existe alguma forma de deter ou até curar um lobisomem? Na tradição europeia, acreditava-se que apenas uma bala de prata poderia matar a criatura. Outros diziam que decapitar e queimar o corpo era a única maneira de garantir que o amaldiçoado não voltasse a se erguer. No Brasil, existem crenças populares curiosas. Alguns dizem que jogar 7 pedrinhas em uma encruzilhada pode quebrar a maldição. Outros acreditam que apenas o batismo ou a penitência poderiam salvar a alma da vítima. Com o passar do tempo, o lobisomem deixou de ser apenas uma lenda rural e ganhou o mundo através da cultura pop. O cinema trouxe a fera para as telas já em 1941, no clássico O Lobisomem, da Universal. Depois vieram filmes icônicos como Um Lobisomem Americano em Londres e, mais recentemente, aparições em séries de televisão como Teen Wolf, The Vampire Diaries e Supernatural. Nos jogos de videogame e RPGs, o lobisomem também é uma presença constante, seja como inimigo brutal em The Witcher Skyrim, ou como as bestas ferozes chamadas Lycans em Resident Evil Village. A figura do lobisomem passou de monstro temido para anti-herói trágico, e em alguns casos até heróico. Mas por trás da cultura pop e das histórias modernas, a pergunta continua: será o lobisomem apenas um mito, fruto da imaginação e do medo coletivo, ou há algo além? Em cada canto do mundo, ainda quem jure ter visto criaturas estranhas sob a luz da lua cheia. Os uivos que ecoam nas noites podem ser apenas de animais, ou de algo muito mais antigo, esperando sua próxima vítima. Talvez, no fim, a lenda do lobisomem seja um espelho de nós mesmos. Um reflexo da fera que habita em cada ser humano, pronta para emergir quando a luz da razão se apaga. Então, eu te pergunto, você acredita? E se algum dia, ao caminhar sozinho numa estrada deserta, ouvir um uivo ao longe, lembre-se, pode não ser apenas o lobo da floresta. Pode ser a maldição dos lobisomens, despertando mais uma vez. A cada lua cheia, histórias como esta continuam a ecoar entre sombras e escuridões. Se você deseja ouvir mais lendas, mistérios e maldições que atravessam o tempo, junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal e acenda sua tocha no meio da escuridão, para não perder nenhum relato. E se esta história despertou sua curiosidade, deixe o seu like, como um sinal de que você também caminhou entre a sombra e a escuridão. Até a próxima lua cheia.